estamos aqui nessa nossa primeira aventura, né? Primeiramente, te agradecer essa oportunidade aí da gente estar aqui nessa experiência, nesses passos que a gente vai dando cada dia. Né? Estamos aqui fazendo o nosso ensaio do nosso primeiro podcast aqui da Divisão Comércio, né? Que a gente batizou aqui do nosso propósito. E propósitos são essas coisas que a gente deixa pelo caminho, né? É muito mais uma construção de valores do que construção de bens. Então, assim, mais do que nunca, né, aproveitar esse 1º de maio, que a gente vai estar celebrando o Dia do Trabalho, celebrando também a nossa inauguração do podcast, porque bater esse bate-papo com você, né, que está com a gente aí, nos guiando, nos direcionando aí já desde 93, né, Henrique? 93 na Divisão Comércio, exatamente. Exatamente. Então, assim... Mais 2 anos fazem 30 anos nessa batida aqui. Uma data importante aí. Atualmente está liderando aí 52 pontos de vendas, né? E fechamos o ano passado aí com as melhores marcas do país em volume de vendas, tanto Mercedes quanto Toyota, Jeep também, Mercedes Automóveis, pneus Michelin estão muito bem. Mas assim, queria conversar contigo um pouquinho sobre essa história, né? A gente está, é como se a gente visse a fotografia da agora, mas vamos pegar isso lá um pouco no começo. Tá? Conta pra gente aí, a gente está falando aí para todos os nossos pontos de venda espalhados aí, a turma lá de Telêmaco Borba, Jaguareaíva, né, Linhares, Cachoeiro, Colatina, né, que são regiões assim que fica mais difícil para a gente ir até lá. Mas se a gente estivesse batendo um papo com esse time, me fala um pouquinho como é que foi essa história, de onde que você veio, como é que chegamos até aqui, essa caminhada bonita aí. Como mineiro de nascimento que eu sou, a gente vai principiar do começo, né? Mas até 93, então meu background era todo minha preparação, minha estratégia e todo o meu pensamento era ir para a área administrativa e financeira. Trabalhei na Superintendência Administrativa, depois na Diretoria Administrativa e Financeira da Aviação Águia Branca, na época. Em 93, no meio do ano, me chamaram para a Divisão Comércio. Até então, a minha experiência na área de comércio era zero, né? E basicamente a área de comércio se resumia a Vitória Diesel, caminhões de Cariacica, e uma Kurumá que estava no papel, recém-criada, e que trabalhava com veículos importados da Toyota, e eu acho que 7 carros por mês, Corolla, basicamente, importado, que começou no final de 92, então a gente estava com 6 meses da Kurumá. Ela nasceu dentro da Vitória Diesel, depois ficou ali em Cariacica. Então, o que se tinha em 93 era isso. Você falou em 52 lojas, então nós tínhamos 2. Quase 1,5, porque a Kurumá não dava para falar que era uma inteira. Uma e um sonho, né? E um sonho, um início, né? Uma semente. Mas enfim, o tempo todo passou, algumas coisas mudaram muito e outras não mudaram. Então, o que não mudou? Os nossos valores, as nossas crenças, a nossa disposição para trabalhar, para mover o mundo, né? Para continuar fazendo o que a gente acha que tem que ser feito, que é, na realidade, através das empresas, gerar prosperidade para as pessoas, clientes, funcionários, acionistas, comunidade que está inserido. Então, a ideia é de você fazer uma revolução gerando prosperidade, desenvolvimento, capacitação das pessoas, através de muito trabalho, que é uma marca do Grupo Águia Branca, que faz parte de valores nossos, a gente sempre no nosso trabalho. Então, a essência continua a mesma, né? Desde essa época. Mas a forma de fazer mudou, mas mudou umas 4 vezes, assim, de giro de PDCA. Então, e aí a gente ainda, eu acho que nos próximos anos vão estar mudando bastante. A pandemia foi um catalisador aí de um punhado de mudanças, né? Seja no digital, seja na forma de trabalhar, forma de liderar, de gerenciar as coisas, de vender, de tudo. Então, nós estamos exatamente assim, no meio de um processo de muita mudança. Mas, na essência, a gente continua do mesmo jeito, ou seja, acreditando no trabalho em equipe. A gente não tem nenhuma estrela, isso é dos próprios acionistas, né? Eles têm a humildade como valor, a transparência, o senso de justiça, um senso de crescer todo mundo junto.
essas coisas continuam no nosso DNA, da gente estar sempre junto com as pessoas, querendo ouvir, querendo sugestão. Ninguém é senhor da verdade, né? Se você tem um argumento, se você tem fatos e dados, traz, e ele é vencedor, todo mundo começa a puxar nessa direção. Ou seja, são valores desde sempre que o grupo tem, e que eu acho que a gente vai renovando eles, mas eles estão mais vivos que nunca, né? Eu acho. E é por isso que a gente tem sucesso. É a forma da gente fazer essa caminhada aí. Na verdade, assim, eu tenho a oportunidade de estar com vocês aí nos últimos 26 anos, e de fato é isso, né? Esse respeito à opinião de todos, né? Esse espaço para a gente poder estar falando e apresentando e defendendo as melhores ideias aí. E assim, com isso a gente vai construindo esse sonho, né? A gente vai construindo essa empresa e melhorando a sociedade, melhorando as pessoas com o tempo aí. Mas conta um pouquinho, Henrique, o grupo está fazendo 76 anos esse ano, não é isso? Conta um pouquinho do começo do grupo lá atrás e tal, como é que foi isso, que às vezes a gente acaba sabendo muito detalhe da operação da Divisão Comércio, mas pega um pouquinho lá de trás, da onde que começou, da onde que veio isso tudo. Como é que foi isso? Inclusive a origem do nome, né? Águia Branca, como é que é isso? Então, a Águia Branca, na verdade, era uma localidade que hoje já é o município de Águia Branca, no Espírito Santo. Era uma comunidadezinha de origem, um povo, a maioria de origem polonesa aqui no Espírito Santo. E uma linha que tinha, acho que Alto Rio Novo para Águia Branca. Uma jardineira daquelas de ônibus, lá nos idos de... Já no início já tinha essa linha. A Águia Branca é de 46, e aí tinha essa linha que dava o nome à empresa, porque ela ia de Colatina, Alto do Rio Novo, lá, interior de Colatina, para Águia Branca. E a Águia Branca é o símbolo da Polônia. Era a comunidade de poloneses. O símbolo da Polônia é uma águia branca. E, na verdade, a nossa empresa, que é de origem italiana, né, pelo menos meus avós, meus pais, tios e tudo, a gente tem um nome originário da Polônia aí. Então, a Águia Branca é polonesa, mas a empresa tem origem de italianos que criaram. Diz a história que na bandeira da Polônia tem uma águia branca, né? Inclusive. Né? Isso, exatamente. O nome da cidade é uma homenagem à Polônia. Então, a gente... Já começou com ônibus? Como é que começou? Era um ônibus no início, e é interessante que você tinha a aviação Águia Branca, que tio Valécio, que começou, é o irmão mais velho, pai do Décio. Tio Vander e papai tinha uma outra empresa, que era a Auto Aviação Brasil, sei lá. E aí o tio Valécio tinha um sócio, que era o Ceni, na Águia Branca, que, assim, ele queria, na verdade, vender e colocar o dinheiro a juros, ele queria aposentar, assim, né? Aí tio Valécio chamou o papai e tio Vander para eles comprarem o Ceni. Já que ele quer colocar o dinheiro a juros, nós vamos pagar juros para ele, então ele faz as duas coisas, vende para nós. E aí ele trouxe os ônibus da aviação Águia Branca para dentro da aviação Auto Aviação Brasil, juntando com a Águia Branca, e criou a Águia Branca mesmo, né? Aí os três irmãos se uniram e aí deslanchou o negócio da Águia Branca. E acabou a Auto Aviação Brasil, acabou. Naquele momento ali. Acho que eles tinham, nessa altura aí, devia ter uns 4 anos já. Já tinha 4 anos. Mas, enfim. E aí esse foi o início. Os três irmãos juntos aí, trabalhando. Veio o tio Cláudio também, que era cunhado, casado com a tia Nilce. Muito trabalho, saiu ali naquele interior de Colatina. E chegaram a dirigir ônibus? O seu pai, seus tios, chegaram a dirigir? Como é que foi isso? Então, no comecinho, eles eram cobradores e o tio Valécio era o mais velho, ele só tinha carteira. O tio Vander depois era o segundo mais velho, veio a ser motorista e tal, mas no começo só tinha o tio Valécio dirigindo. E eles faziam, às vezes, de mecânico e cobrador, essas coisas, né? Depois, quando eles foram para a Auto Aviação Brasil, aí os dois já dirigiam. O papai era motorista de uma, o tio Vander de outro, tinha outros motoristas ali. E também viravam à noite preparando. O papai contou uma história, depois era bom trazer ele aqui para contar uma história. Ele estava em Barra de São Francisco, ele chegou lá, a empresa lá já acho que tinha 4 ônibus. Ele foi assumir lá e lá.
viu os 4, na verdade não tinha um inteiro. Já tinha dado um tombo, estava todo empenado, o outro não tinha isso, o outro não tinha motor, o outro não tal. E aí eles juntaram os 4 para dar um, para fazer a linha no dia seguinte. E tem história, aí o carro chegou, mas chegou sem freio, porque o cara teve que... Tava arrastando, ele inutilizou o freio de um, tinha freio numa roda só, as coisas assim. Aí ele virava à noite para consertar o carro, para poder sair no dia seguinte fazer horário. Então, ele dormia dentro da garagem, né? E aí ele conta uma vez que estava assim, na oficina tinha uma escadinha, lá em cima ele dormia ali, né? E lá embaixo deu ladrão. Tava dormindo, ele, naquela época, dormia com um revólver embaixo do travesseiro, né? Lá em Barra de São Francisco. Ele acordou no meio da noite e ficou com a sensação que tinha alguém dentro do quarto. Pegou o revólver, ficou ali, engatilhou e ficou. E a pessoa parou, nem respirava. E ficava aquele negócio, e ele esperando e o outro parado. No final, eu já tinha trabalhado o dia inteiro, estava morto. No final, ele não aguentou e dormiu. Quando ele acorda, ele viu que realmente estava o cara lá, tinha as pegadas do cara lá no quarto dele. Então o cara pulou e tal. Ainda bem que ele dormiu, não podia ter mudado essa história toda aí. Ia dar uma confusão do diabo, mas assim, eram tempos pioneiros, né? Estão falando que isso é quando eles e aí ele tem uma história que ele ia, mas para pegar o ônibus ele tinha que atravessar um rio. Aí ele ficava pelado, colocava uniforme. O motorista usavam gravata, a roupa toda, e colocava o sapato na cabeça para atravessar o rio, para pegar alguma coisa do outro lado, trazer de volta, para pegar o ônibus. Tem cada história que de morrer de rir, porque na época o recurso era muito pouco, né? É legal, mas vamos saber assim que a origem, né? Porque isso faz parte da nossa cultura até hoje, essa questão do trabalho, né? Da valorização do trabalho. Né? A gente vê que o nosso time, como um todo, dessas 2.000 e poucas pessoas que estão conosco esse tempo todo, iam todo dia trabalhar, você vê essa paixão pelo trabalho, né? Como é que isso está nas raízes aí da coisa. Isso é um valor nosso de a gente não... E eu acho que a gente realmente trabalha um pouco mais que os demais, mas a gente criou um ambiente tão gostoso, tão desafiador, que a gente faz isso com prazer, né? Eu acho que o segredo do sucesso costuma ser fazer isso com muita leveza e com muita satisfação. Mas assim, eu ia falar assim, na parte de ônibus tem muita história. E aí veio vindo até a década de 80, que no Brasil se chamou a década perdida, né? Teve a década de 70, que o Brasil cresceu. Na verdade, você teve em 60 e poucos, aí os militares assumiu lá em 64. E a década de 70 o Brasil cresceu absurdamente, mais que a China naquela época, né? Foi uma década de muito crescimento, a empresa cresceu muito nessa época. Chegou 80, começou a andar de lado. Aí começou a coisa não crescer mais. E foi quando o grupo Águia Branca começou a diversificar um pouco. Então, a gente saiu de ônibus, a gente era 100% ônibus até então, e aí na década de 80 a gente começou a diversificar para outras áreas. Né? Saiu porque o negócio de ônibus meio que estagnou, e a gente começou a desenvolver outras áreas de negócio, transformando o que é hoje esse grupo bem diversificado. E isso é um dos segredos do sucesso, porque a gente tem sempre coisas indo muito bem, coisas indo mais ou menos, coisas indo não tão bem. Então, dá uma segurança para o negócio como um todo, né? Então, nessa década de 80 que a gente começou a parte de distribuição de veículos. Lá na época, a área de revenda, que era uma só, uma concessionária,
na década de 80 a gente começou a diversificar porque o negócio de ônibus não crescia mais. E aí a gente começou na área de revenda, né? Acho que a Vitória Diesel é de 82, acho que nós compramos. A Vitória Diesel. Quando comprou, né? Quando comprou, acho que foi 84, Rico. 84. Acho eu, A gente tinha a Valadares Diesel, que era uma desde 70 que a gente usava, para comprar da Mercedes. A estratégia não era ser concessionária, era um canal de compra de ônibus, de peças, de treinamento, tecnologia, etc. Né? E eu acho que a gente continuou ainda assim até 93, não na concessionária como deveria, mas sim utilizando esse canal para ter acesso, né, a produtos, peças, serviços, etc. Né? Em 93 que a gente entrou para o segmento de gerir e concessionárias, né? Mas na parte de fretamento, turismo, logística, transporte, a gente teve a transportadora. Isso tudo veio depois que o ônibus parou de crescer aos saltos, que crescia bastante, né? Principalmente na década de 70, a gente cresceu muito. Nessa década, por exemplo, que eu nasci no final da década, no meio da década de 60, né? E a gente nasceu em Valadares porque meu pai foi abrir uma garagem de ônibus lá em Valadares e acabou casando por lá. Minha mãe de Nova Lima, mas ela é mineira, e os filhos nasceram em Valadares. Depois nós fomos para Ipatinga, sempre em volta da empresa de ônibus, né? Então, você e seus irmãos são todos valadarenses, então? São de Valadares. Papai foi abrir uma garagem lá, e era a garagem que a gente chama de céu de estrela, né? Embaixo de uma mangueira, assim. Os ônibus dormiam lá. E aí ele foi construir uma, né? E foi ficando lá. E aí o pai dele tinha um compadre que era de Colatina, que tinha ido para Valadares e montou uma pousada, chama Hotel São Paulo, na rua São Paulo, lá em Valadares. E aí ele foi hospedar lá, porque o pai dele falou: vai que você precisa de alguma coisa, se você adoece. Então, o compadre Tunim te ajuda lá, ele é meio parente nosso aqui, a gente conhece ele de Colatina, aí o papai ficou lá. E o compadre Tunim tinha 4 filhas muito bonitas. Aí ele foi ficando, casou com a filha do compadre Tunim, que é mamãe. E o curioso dessa história toda, o meu avô Antônio, né, o Toninho, quando ele casou as filhas todas, ele fechou o hotelzinho dele. Eu acho que o hotel era para casar as filhas. Então ele casou todas com hóspede. Aí ele fechou. O objetivo aqui era casar as filhas. Mas aí a gente morou um tempo em Valadares. Na época estava chegando a Uzi Minas. Em Patinga não existia. E surgiu uma oportunidade de comprar uma empresa de transporte urbano no Vale do Aço, em Patinga, Fabriciano, a Cesita, na época. E tinha essa expectativa da chegada da Uzi Minas, que isso poderia transformar a cidade. Então, se comprou, na época, a empresa de transportes Mariano Pires Ponte, que veio a se chamar depois, já como Águia Branca, era Sayonara, porque foi uma região que recebeu muito o povo italiano e o povo japonês, que vieram trabalhar, porque era uma sociedade da Kawasaki Steel, junto com o governo brasileiro. Então, o conhecimento todo, né, muito japonês. Tanto que quando nós moramos em Patinga, a gente lutava judô lá, e o professor do judô vinha do Japão, era funcionário da Kawasaki Steel, e dava aula de judô pra gente. Então, criou-se uma comunidade japonesa, e o Sayonara, né, quer dizer adeus em japonês, era o nome da empresa que a gente criou, e ela cresceu bastante. E a Uzi Minas foi um motor de crescimento, e a gente passou lá 12 anos em Patinga. Então, o papai montou, estruturou a empresa, e lá em 82, os irmãos decidiram criar uma holding, um centro administrativo, que é quando todos os irmãos, que 2 estavam na Bahia, papai estava em Minas e 2 estavam no Espírito Santo, que era na época das entradas e bandeiras, falar dos bandeirantes, que expandiu a empresa, cada um na sua divisa, né? Em Minas, e na Bahia e no Espírito Santo.
E aí, em 82, eles construíram o condomínio, que é um conjunto de casas que eles moram no mesmo condomínio, e ficou pronto, e nós mudamos em 82 para Vitória. Então, saímos lá do Vale do Aço. Então, os irmãos vieram e colocaram diretores executivos nas pontas, nas gestões, e aí foi se criando uma holding, um conceito de grupo. Então, a gente fala que até então a gente era um bando, aí virou grupo em 82, virou grupo, e aí coisas que você tem escala para ter a nível de grupo, porque cada um, em Minas, papai tinha muita autonomia, né? O caixa tinha lá, e na Bahia era a mesma coisa, portanto, cada um fazendo o seu melhor. E aí, de 82 para cá, que você teve mais sinergia, mais ganho de escala, crescimento na gestão, na melhoria da gestão, enfim. E aí a gente, apesar que gerou muita produtividade, de redução de custo, de melhoria de estratégia, porque aí eles se uniram de fato no mesmo local e começaram a gerir os negócios de uma forma mais otimizada. E aí, assim, só a gente percebe. É tradição da empresa, né? Essa questão de estar se adaptando, de estar se renovando. Você pega momentos como esse, que na hora de baixar a cabeça e correr, vamos baixar a cabeça e correr. E tem uns momentos a gente nos refazer, né? Então, assim, você pega uma época dessa, você vê que está no DNA do grupo essa questão da inovação e tal, que hoje se chama-se inovação, mas era melhoria contínua, era fazer melhor, era aproveitar, ser mais econômico, essa coisa toda, né? É de você se renovar, adaptar, né? Tem um tempo que você... Mesmo na pandemia, eu acho que a gente foi muito bem, a gente respondeu muito bem, de uma forma proativa. Teve gente que ficou estagnado, achando que o mundo ia acabar, e a gente reagiu, né? A divisão comércio, mas o grupo, de uma forma geral, conseguiu, com condições muito adversas, né? Se renovar, se adaptar, se ajustar e continuar caminhando. Eu acho que isso tem no nosso DNA também, a gente tem essa capacidade, eu acho que ela é um fator de diferenciação absurdo. Nem todo mundo tem isso, e eu acho que a gente faz isso e faz muito bem, né? Bacana. Bom, chefe, está chegando às 11. Nessa década, do iníciozinho de 80, foi quando eu estava começando a trabalhar Décio, Renan, Calmer e Rigel, né? Foi quando nós entramos nessa década de 80, todo mundo. Talvez o Décio em 79, aí a diferença de um para o outro dá uns 2 anos para lá e para cá. Que são os meninos, né? É quando os meninos chegam, né? Então, e aí a gente foi fazendo carreira. Quando chega em 93 é quando a estrutura, com o Newton como presidente, o Wagner como diretor institucional, o Décio como CFO, o Renan na passageiro, aí o Rigel vai em 93 para comércio, o Calmer para logística, aí que a gente puxa, nós ficamos diversificando, e a gente sendo formado nesses, vamos chamar, 13 anos aí, né? Fazendo carreira e tal. Quando a gente assume já diretorias importantes, 13 anos depois, cada um com uma frente, a gente entra num processo de crescimento dessa estrutura do Newton, com o Wagner, mais nós aqui, e a gente sai de 93 até 2014, esse dado, o grupo cresce, assim, sei lá, 20 vezes a receita. Cresce em efetivo, porque aí, com foco em cada divisão de negócio, a logística cresceu muito, a passageiro cresceu, mudou o perfil de linha, vendeu linha curta, comprou linha longa, cada um com seu foco, com a sua estratégia. Nós saímos de 2 lojas para 52, então o grupo cresceu muito nessa fase, o Newton como presidente do grupo, até 2013 ou 14, quando ele sai, e aí depois nós estamos a fase da geração nossa, aí o Décio assumiu a presidência do grupo por 2 mandatos de 2 anos, 4 anos. Depois veio o Renan, já fez um mandato de 2, está no 2º mandato. Depois vem o Calmer, depois
A gente assume lá com 61 anos. Então, essa que é a fase de diversificação das divisões, né? Então, eu tentei colocar de uma forma que faça mais sentido, mas de 80 a 93, buscando alguma diversificação, fizemos transportadora, fechamos. O grupo já teve até transporte frigorificado, já tivemos uma opção de coisa. Agência de turismo, enfim. E aí, construtora também, né? Acho que teve. Construtora. Tivemos muitas frentes, algumas deram certo, cresceram, outras não. Então, neste período de 80 a 93, foram várias tentativas, alguns acertos, outros erros. Quando chegou em 93, nós criamos as divisões de negócio, pegamos as empresas e colocamos nessas divisões, demos foco, demos autonomia, e aí cada uma das divisões cresceu bem, e hoje nós estamos polindo esse modelo de gestão, já na geração, a segunda geração, vamos chamar assim, né? Teve a primeira geração, que o primeiro presidente do grupo foi o tio Valécio, o segundo foi o seu Ailmer, meu pai, o terceiro foi o Newton, que o Ailmer, Vander e Valécio a gente chama de primeira geração. O Newton e o Wagner são da geração 1,5 porque eles são irmãos mais novos, era uma família de 10 irmãos, então eles eram, o Wagner é o mais novo dos irmãos. A diferença de idade do Wagner para o Valécio, eu acho que se bobear dá 30 anos, sei lá, 20. É uma diferença. Então, eles, os dois, da geração 1,5, eles foram o meio do caminho entre a primeira geração e a segunda, que é Décio, Renan, Calmer, eu, que somos da segunda. Então, a ideia, desde 2015, a segunda geração vai tocar, né? E quando eu for me aposentar, a gestão vai ser um misto da geração 2,5 com executivos e profissionais do mercado. A 2,5 são os filhos do Newton e do Wagner, que é a Patrícia, que já é CEO da VIX, tem o Neto, tem o Bernardo, tem o Bruno, e assim sucessivamente. Tem essa turma toda aí, né? Então, como a gente está desenhando para quando... lá quando eu fizer 65, daqui a 10 anos. 10 anos. Daqui a 10 anos isso tem que estar pronto, desenhado, combinado e tudo. E assim, e a gente vê esse sucesso nessa história, né? nesse legado, de fato, sendo construído. Né? Porque assim, é gostoso a gente ver pessoas que trabalharam com a gente há muito tempo atrás e a paixão que desenvolveu, né? Essa paixão que tem, né? O que você atribui isso, Rigo? Esse amor que as pessoas vão tendo pelo grupo, né? Porque não é uma pessoa, você vê que são diversas. Meu pai mesmo foi trabalhou durante 18 anos, até hoje é apaixonado pela empresa, e diversas pessoas que a gente encontra pela rua, e às vezes até pessoas que trabalharam pouco tempo, sai por alguma opção, alguma situação, acaba saindo, que tem muito projeto pessoal, e ficam com esse apego, né? Essa paixão, e logo na primeira oportunidade, se tiver que voltar. O que você acha? Que valores são esses que você acha que envolve tanto a pessoa assim, na sua opinião? Pois é. O primeiro deriva de uma crença que eu tenho, que as pessoas, em geral, são boas. Tem as más pessoas, mas em geral tem as desonestas, tem as que não são éticas, mas no geral as pessoas são boas. E a nossa cultura, eu acho que ela é muito aderente para boas pessoas que são honestas, são éticas, são trabalhadoras, são fair, né? São justas, ou seja, e a gente acaba criando um ambiente de trabalho que é muito desafiador, mas por outro lado é um ambiente gostoso. Né? Porque senão você não aguentaria. Imagina trabalhar o que a gente trabalha num ambiente ruim, que tem empresas que têm um ambiente mais pesado, né? De muita fofoquinha, uma família inferno contra o outro. Se você trabalhar muito num ambiente desse, ninguém ia aguentar. Então a gente tentou, com os nossos valores, criar um ambiente que as pessoas tenham prazer, já que grande parte da nossa vida a gente passa na empresa. Então a gente está sempre tentando criar um ambiente que a gente consiga realizar, né, os nossos compromissos e que crie um ambiente bom de trabalhar, porque senão ninguém aguenta, né?
E eu acho que, pelo jeito a gente foi educado e tenta educar pelo exemplo. Não adianta eu falar com você que você tem que ser um cara transparente, fair, se eu não for com você. Então, se eu quero educar por fala, é muito complicado. Você tem que educar pelo exemplo. Você tem que viver, né, e dar exemplo das suas práticas, das suas crenças. Eu acho que os acionistas sempre fizeram isso. Entre eles, sempre tiveram uma excelente relação. A gente herdou isso, eu, Calmer, Renan, Décio, os outros primos, temos uma excelente relação, o que não é muito padrão em algumas empresas familiares. A gente realmente tem essa relação pelo exemplo também, né? A gente foi criado junto com o exemplo dos pais e tios. Então, eu acho que uma coisa que criou esse ambiente de trabalho melhor é porque eles, vindo de baixo, e nós todos, eu, Renan, todo mundo, começa como assessor do assessor lá de baixo e vai crescendo na empresa. Primeiro, a gente valoriza o funcionário, né? A gente acaba tendo o respeito do funcionário também. E que são valores do grupo, e essa coisa parece naturalmente, mas são um punhado de sinais e de viver o que se fala, né? Você tem que viver o que se fala, senão não tem consistência. Acaba sendo um negócio que parece que é simples, porque acaba sendo simples mesmo, porque a gente é assim, né? Mas assim, não é tão comum no mercado. Eu costumo falar muito que quando a gente anda em cima da verdade, as coisas ficam muito mais fáceis de serem feitas, né? Você não tem que ficar articulando, você não tem que ficar simulando nada, né? Então, como a gente é muito verdadeiro naquilo que faz com paixão, faz com amor, a coisa fica fluida, né? A gente consegue ter esse prazer em tudo que faz e vai implementando aí, né? Eu não tenho que lembrar, eu falei uma mentira, agora tem que voltar, você só falar o que você acha, porque aí dá menos trabalho pra gente também, senão você fala uma mentira, você tem que ficar falando ela a vida inteira, né? Mas enfim, eu concordo com você. E assim, 2 minutinhos, o que você acha do futuro? Para onde que você está olhando, né, dentro da sua experiência, esse mercado, esse mundo que a gente está, essa trajetória que nos trouxe até aqui, você acha que vai nos levar até onde agora? Pois infelizmente, o que nos trouxe não é o que vai nos levar. Os valores vão continuar os mesmos. Acho que a gente não vai mudar nada dos valores, mas as tecnologias estão mudando muito, né? Os modelos de negócio e tal. Então, o compromisso que a gente tem, herdado dos nossos pais e tios, é trabalhar na linha de perenizar a empresa, né? Até porque hoje, papai que fala que ela não é mais deles, é todos os stockholders aí, né? Hoje você tem municípios que dependem da receita de impostos que a gente gera, você tem funcionários, não dá para falar assim, agora eu cansei de brincar, vou vender e vou colocar no banco o dinheiro. Na realidade, não é só nossa, tem vários agentes aí, funcionários, fornecedores, clientes, poder público que depende desse negócio. Então, nosso compromisso é perenizar, nós temos que fazer tudo, seja desenhar a modelagem de governança, seja para onde que a gente tem que estar indo. A gente acredita que, sim, os valores não mudam, as tecnologias, seja de gestão ou de negócio, elas vão mudar muito os modelos de negócio, e a gente está sempre se atualizando para não ficar para trás, né? O nível de mudança tem sido gigantesco, mas acredito que a gente tem a melhor equipe, né? E temos, assim, um histórico de valores, de construção feita, que nos credencia a estar jogando esse jogo de igual para igual com qualquer um no Brasil. E a gente tem confiança que a gente vai continuar nesse jogo aí, deixando nossos gols e a nossa marca aí. Temos essa confiança. E acho assim, esse bate-papo nosso, nessa mensagem é muito legal, porque como a gente está falando do nosso propósito, basicamente do nosso legado, perdão, do seu legado, né? Porque você vê que não é quando você coloca isso tudo, não está se falando assim, vou trabalhar para ganhar mais dinheiro, para juntar mais dinheiro, não é, né? A coisa é muito maior do que isso, né? Deixa de ser um negócio para ser de fato um propósito, né? De mover o mundo, né, com respeito às pessoas, né? Quer dizer, fazer o melhor possível com as pessoas e as respeitando, né? É isso, porque a coisa que você, e eu falo isso até para no trabalho, se você só trabalhar pelo dinheiro,
não vai ter sucesso. Você tem que trabalhar por um propósito e o dinheiro vem. E vem mesmo, porque você está fazendo aquela coisa que te completa. Eu acho que, graças a Deus, a gente faz isso com esse propósito aí e com sucesso, ainda bem, né? E eu acho que vamos continuar nessa trilha aí, que eu acho que é a trilha acertada. Bacana. Então, a gente temos a melhor equipe, né? Não só a equipe de diretoria, mas de gerente, mas de funcionários. A gente tem esse cuidado de selecionar bem as pessoas, desenvolver as pessoas. E eu acho que o segredo hoje da gente entregar as coisas, né, o nosso compromisso, está nas pessoas que estão com a gente. E isso aí a gente, graças a Deus, tem os melhores profissionais conosco. Então, é difícil a gente não ter confiança nessa jornada com essa turma que está com a gente. Verdade. Assim, o nosso papo tem muita história, né, chefe? Tem muita coisa para ser contada, mas assim, vamos por doses, né? Vamos por fase. Outras oportunidades vamos estar criando para a gente estar falando com o nosso time aí, então, um prazer. Mas assim, te pedir aqui uma sugestão, um livro, um filme, né? Uma coisa que você poderia recomendar para o nosso time aí, assim, que te marcou, que foi legal para você, né? Que você indicaria, né? De repente, um local para ir, uma experiência que você acha legal que pode enriquecer, né, a vida das pessoas? Eu vou pensar, porque tem muita coisa boa que eu já li, muita coisa boa que eu já vi, mas assim, o que eu queria era dar um conselho. Isso, não pedido mais final para o time também. Assim, uma coisa que eu acho que sempre funcionou muito bem para mim, eu sou um cara cuidadoso com o que eu coloco para dentro. Seja na minha alimentação, mas principalmente na minha cabeça. Então, você sabe disso, Marcelo, que eu já não assisto TV aberta há mais de 15 anos e escolho as notícias pela qualidade, pela fonte, porque tem muita porcaria aí, né? Você tem coisa que você começa a ver, seu neurônio já... Então, você tem que ler bons livros, eu acho que isso é uma coisa que eu sempre fiz, sempre gostei. Se abastecer de notícias boas, eu digo de boa qualidade, né? Não é só coisa boa, mas assim, para você manter uma saúde mental boa e você conseguir separar o joio do trigo. Tem muita notícia que não te acrescenta nada, notícia que não vai me agregar, nem leio. Eu vou alimentando meu cérebro, minha mente com coisas que eu acho que vão me gerar crescimento. Então, o que eu faço, e como é que você faz isso? Primeiro, não ingira nenhuma notícia, né, nenhum conhecimento tóxico, ruim. Tira isso fora. E aí começa a selecionar. E aí que entra as sugestões que a gente sempre vai pegar de livros, de coisas, mas assim, tenta eliminar da sua dieta, né? Emocional, porcaria. Mesmo jeito que você... É lógico que eu não tomo refrigerante, muitos anos que eu não tomo, aqui em casa eu nunca tomo. Se você for tirando coisa ruim, a tendência de você ingerir coisa boa é muito maior. E requer um pouquinho de disciplina e um pouquinho de seleção. Né? É o que eu recomendaria para tentar tirar as coisas ruins primeiro. E com um tempinho, depois dou umas sugestões de coisa boa para colocar no lugar. Obrigado, chefe. Na verdade, a gente começa a contar as histórias e a gente vê que tem muita história mesmo. É sinal que a gente está envelhecendo. Né? Não, e temos que deixar isso registrado, né? Deixar isso para frente aí para a turma ir replicando, né? Mostrando para outras pessoas. De certa forma, nossos pais e tios fizeram isso com a gente, contando. E aquela história que o tio Nilton conta, que tem duas formas de aprender na vida, né? Pela experiência e pela sabedoria. E a gente sempre aprendeu com eles pela sabedoria. Aprendeu em cima dos erros dele, para a gente não cometer os mesmos erros dos nossos pais e tios, né? E aqui a ideia é de trocar essa experiência também para mostrar para a turma que está chegando e aprender um pouco com os erros que nós já tivemos, né? E aprender com eles para não ter que aprender por experiência, que é com seus próprios erros. Né? Se a gente puder sempre aprender pela sabedoria, é melhor. E a ideia disso aqui é a gente contar um pouco da nossa história e tentar passar um pouco dessa história que a gente viveu juntos aí. E com certeza de muito valor para muitas pessoas, né? Vai transformar.
a forma de ver, né, e entender um pouco melhor como é que a gente trabalha. Né? Mas, assim, obrigado pela oportunidade, obrigado pela dedicação que você tem à empresa, que nos motiva muito, né, acordar cedo e mantermos esse pique aí e superar, né, cada vez mais. Né? Eu acho que o nível de exigência sempre foi uma marca sua, que é transmitido para todo mundo, porque só assim que a gente chega à perfeição. Com a perfeição é inatingível, né, isso não acaba, né? A gente vai toda a vida nisso aí, tá? Mas falou. Eu que agradeço aí, né, Marcelo? A gente já tem uma caminhada junto grande, e muitos da nossa equipe também já está com a gente há bastante tempo. E o segredo nosso é a nossa união, é a gente estar sempre querendo, no modelo de Kaizen, sempre superar um pouquinho a cada dia. E aquele que ficou parado, quando você olha, parece que o cara ficou muito para trás. É porque a gente não para mesmo, né? E eu acho que esse é o caminho da gente ser o que a gente é, né? A gente é incansável e é assim que a gente vai ser. Chega a obstinação, né? Quase obsessão. Vamos em frente. Então fica com Deus, obrigado. Com a família toda aí, se cuida. Valeu. Falou. Amém. Com vocês. Até já.